Olá, eu sou Ana Grace Martins, fonoaudióloga e consultora em aleitamento materno. Dando sequência aos vídeos, o assunto de hoje é sobre o manejo clínico da lactação em situações especiais. Vamos falar sobre como proceder e auxiliar as mães de bebês especiais. Toda mulher que já teve filhos ou que está à espera de um bebê sabe que a amamentação está longe de acontecer apenas pela intuição da mãe e do recém-nascido. Leva-se um tempo, muita paciência e dedicação até que ambos estejam habituados à rotina do aleitamento. É uma função aprendida, não é mesmo? Agora, imagine isso para uma criança que nasceu com alguma malformação neurológica ou física, o que torna a lactação muito mais difícil, tanto para o bebê quanto para a mãe. É complicado, não é mesmo? Então, esses bebês e suas mães precisam de ajuda, mas com a atenção necessária, no tempo certo, é possível contornar as dificuldades e garantir que mãe e filho desfrutem de todos os benefícios que o aleitamento materno proporciona. Como fonoaudióloga, eu já vi e ainda vejo muitas crianças especiais que inicialmente enfrentam dificuldades, mas que ao serem estimuladas conseguem mamar no peito sem dificuldades. A primeira malformação que quero comentar com vocês é sobre a fissura lábio-palatina. É no primeiro trimestre de gravidez que acontece a formação do lábio e do palato, o nosso céu da boca. Mas às vezes os fatores genéticos ou então ambientais impedem que essas estruturas se constituam da forma correta e aí o bebê nasce com elas abertas. São as chamadas fissuras lábio-palatinas, que antes chamávamos de lábio leporino. São as anomalias congênitas mais frequentes no nosso país. Nem sempre a fissura irá acometer o lábio e também o céu da boca ao mesmo tempo. Há casos em que ela ocorre apenas como uma leve cicatriz labial e em outros casos a situação é um pouco mais grave, em que compromete além então do palato, do nosso céu da boca, estruturas como a gengiva e até mesmo o nariz. As aberturas, elas também podem se dar de um ou de ambos os lados. Então, elas podem ser unilaterais ou bilaterais. Depende de cada malformação. Nem todos os bebês que nascem fissurados irão ter dificuldades para receber o leite materno direto do peito da mãe. Por exemplo, se apenas o lábio estiver fissurado, a amamentação em geral não fica comprometida. O problema é quando a abertura se dá também no céu da boca. O palato, ele divide a boca e o nariz. E se ele está aberto, a criança não irá conseguir sugar com a pressão negativa, a qual é necessária. Ela vai ter que amassar o bico para tirar o leite. Tudo isso torna o aleitamento muito mais difícil, tanto para a mãe quanto para o bebê. Devemos também considerar que a mamada desses bebês é mais demorada, em virtude da menor força de sucção e que nunca, de forma alguma, o lado da fissura seja evitado. Precisa ser estimulado a fim de desenvolver a musculatura do lado acometido também. O bebê, ele deve sempre ser mantido em uma posição mais ereta para evitar o refluxo nasal de leite e
e a penetração do mesmo no conduto auditivo, o que pode desencadear otite e até mesmo levar a perdas auditivas. Além disso, devido à ingesta excessiva de ar no momento da alimentação, deve-se fazer mais pausas para propiciar a eructação, ou seja, o arroto. Então, para o aleitamento dar certo, a primeira coisa a se pensar é sobre a posição. A mãe precisa estar confortável, tanto para o aleitamento quanto para oferecer a mamadeira. Mas, nos dois casos, a criança precisa estar semi-sentada e nunca de forma alguma deitada. Sobre a microcefalia, sabemos que essa malformação neurológica faz com que o bebê nasça com um crânio menor do que o normal e tem chamado muita atenção do mundo inteiro devido ao surto que se deu no Brasil desde o fim de 2015. A microcefalia, ela pode ser causada por diversos fatores além do vírus Zika. Outras infecções congênitas, como por exemplo a toxoplasmose, rubéola, a sífilis, HIV e citomegalovírus também podem estar por trás do não desenvolvimento do cérebro do feto. Muitas vezes, crianças com microcefalia são prejudicadas para mamar. Isso se dá porque o sistema neurológico delas não está tão bem preparado e os reflexos também não estão instalados, o que gera uma falta de coordenação entre a respiração, a deglutição e a sucção. Então, sem a orientação correta, o bebê com microcefalia corre o risco de broncoaspirar, ou seja, o leite materno ser desviado para os pulmões durante a mamada. Por isso, é fundamental que já nos primeiros dias de vida, tanto o pequeno, o recém-nascido, quanto a mãe sejam treinados para a amamentação. Em relação ao recém-nascido, a principal medida é a intervenção precoce e ainda na UTI neonatal, feita por uma equipe multiprofissional. O fonoaudiólogo, então, ele irá trabalhar para adequar a musculatura facial, a força e a mobilidade e a sensibilidade desse bebê, a fim de que ele consiga fazer uma sucção eficiente. E também a gente sabe que no início é comum que essas crianças precisem se alimentar por sonda, mas com uma estimulação e técnicas executadas pelo fono, a tendência é que se tornem aptas a mamar no peito. Quanto à posição para a amamentação, é importante saber que não há uma regra específica. O bebê precisa estar voltado para o corpo da mãe, com a sustentação do quadril adequadamente, ser realizada de forma correta, e que a boca permaneça sempre na altura do mamilo e da areola. Assim, essa criança conseguirá mamar com sucesso. Sobre a síndrome de Down, é comum que os bebês com essa síndrome tenham a chamada hipotonia muscular global, que é a flacidez de toda a musculatura, tanto facial quanto do corpo. E quando se trata da amamentação, isso pode ser uma complicação, pois esses bebês apresentam a hipotonia da língua, gerando dificuldades nos reflexos orais. Então, a sucção é insuficiente devido ao tônus muscular diminuído, o que provoca um desequilíbrio de forças entre os músculos e as estruturas faciais, alterando a arcada dentária, dando um aspecto de projeção mandibular, o que contribui para que a língua assuma uma posição protraída para fora da boca.
Para o aleitamento materno dar certo, nesses casos a solução é mais uma vez a intervenção precoce junto a uma equipe de profissionais de diferentes áreas. São realizados exercícios que estimulam o movimento que essa criança precisa fazer para mamar. Eles podem ser realizados com estimulação tátil, massagem intra e extraorais, uso de bandagem elástica terapêutica, entre várias outras. Também é muito importante estimular a língua para que ela desencadeie o movimento de sucção. Inclusive, no caso de crianças com síndrome de Down, a amamentação em si já é um tipo de exercício. Ao mamar, elas irão fortalecer a musculatura e estarão melhor preparadas para a fase de introdução alimentar. Prematuridade. Bebês que nascem antes de completar 37 semanas gestacionais normalmente apresentam uma imaturidade global, incluindo a sucção e, consequentemente, a alimentação eficiente por via oral, podendo então acarretar em dano no desenvolvimento da motricidade oral. As habilidades motoras orais, elas mantêm uma estreita relação com o tipo de alimentação do neonato, pois inicialmente é a função de sucção que faz com que as estruturas moles e duras do sistema estomatognático se aprimorem e se desenvolvam. Então, desta forma, o tipo de alimentação, seja natural ou artificial, além da forma como é oferecida para o bebê prematuro, seja no seio materno ou então da mamadeira, irá influenciar, né? Ainda sabemos que alguns bebês precisam se alimentar pela sonda, né? Todas essas alterações, elas influenciam na capacidade motora oral do neonato. Bebês prematuros, eles apresentam uma imaturidade, muitas vezes eles não coordenam sucção, deglutição e respiração. Além de alterações nos reflexos orais, eles podem ter sucção débil, sonolência, dificuldade no ganho de peso, entre outras complicações. O fonoaudiólogo, ele contribui tanto intervindo nas questões de sucção e deglutição do neonato prematuro, através então de estimulação sensório-motor oral e técnicas de sucção não nutritiva, como também no auxílio às mães, orientando e conscientizando acerca da real importância do aleitamento materno. Muitas vezes o bebê prematuro, ele não possui uma maturação suficiente para sugar. Nesses casos, a mãe ordenha o leite e o mesmo é ofertado cru através da sonda, em uma dosagem que é prescrita pelo médico. Esse procedimento, ele evita a hipolactia, muito comum em mães de bebês com prematuridade, uma vez que a produção de leite, ela está diretamente relacionada à frequência de sua extração. A alimentação por via oral, ela deve ser iniciada assim que as condições clínicas da criança permitirem, ou quando o fonoaudiólogo avaliar a maturidade da prontidão do prematuro em iniciar a alimentação oral. As principais causas de disfunção oral, além das que eu citei, elas referem-se a fatores que causam alterações na sucção, como por exemplo a confusão de bicos, a prematuridade, o baixo peso, distúrbios metabólicos, alterações neurológicas, síndromes e anomalias congênitas, além também de intubação, uso de sondas, dor facial, que muitas vezes ocorre quando é usado o fórceps durante o parto,
e alterações anatômicas e também refluxo gastroesofágico. Em todas essas situações especiais mencionadas e em tantas outras, o engajamento e o apoio da equipe de profissionais é fundamental para incentivar as mães. Como já falei no início, a amamentação é um comportamento aprendido e temos que sempre tentar manter a amamentação exclusiva. E caso haja necessidade de interromper a amamentação no peito, é possível manter a lactação e ofertar um leite ordenhado em outro utensílio que melhor se adaptar ao bebê. Assim, garantimos que o bebê continue recebendo o leite de sua mãe, que é o mais rico e o mais completo. Sempre que o profissional que realizar o manejo clínico não obter o sucesso, não apresentar resultados positivos no manejo do aleitamento materno, ele deve encaminhar esse bebê para uma avaliação especializada, que é realizado pelo fonoaudiólogo. É ele o profissional capacitado para diagnosticar e tratar uma disfunção oral. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e até mais!